Liderança é para quem quer servir. Liderança é para quem quer servir. Guarde isso com você. Se você quer servir, não quer dizer também que você vai ser um líder, mas já é um grande passo. Se o seu desejo é servir, então já é uma grande característica de um líder. Agora, quando a pessoa quer liderar, complica um pouco. Eu vejo aqui na vida de Moisés, ele não queria de jeito nenhum. Mas eu vou com você, Moisés, e mostrou um milagre, e vai indicar, mas Senhor, eu não vou, não dá certo, eu sou pesado de língua e tal. Mande outro no meu lugar, mande outra pessoa. E Deus teve que argumentar com Moisés várias e várias vezes, e Moisés não queria, mas Deus queria era Moisés. E aí a gente vai ver aqui, quando o que Moisés achava que era o bom, que é Arão, o que foi que aconteceu, né? Mas para você ver que se o Senhor quer te usar, Ele vai te usar. Amém? Se o Senhor quer você, é você que Ele vai usar. Agora que a gente sempre venha sondar as nossas motivações. Qual é o nosso motivo? A gente já falou várias vezes sobre isso. Que a gente sempre pensa, eu quero servir. E o sucesso ou alcançar grandes cargos, isso é consequência, não é o nosso objetivo. Êxodo 32 diz assim: o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, tragam-nos a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Versículo 17. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: há barulho de guerra no acampamento. Respondeu Moisés: não é canto de vitória nem canto de derrota, mas ouço o som de canções. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro, as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as. Pegou o bezerro que eles tinham feito e o destruiu no fogo. Depois de moê-lo até virar pó, espalhou-o na água e fez com que os israelitas a bebessem. E perguntou a Arão: que lhe fez esse povo para que você o levasse a tão grande pecado? Respondeu Arão: não te enfureças, meu senhor. Tu bem sabes como esse povo é propenso para o mal. Eles me disseram: faça para nós deuses que nos conduzam, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Então eu lhes disse: quem tiver enfeites de ouro, traga-os para mim. O povo trouxe-me o ouro, eu joguei no fogo e surgiu esse bezerro. Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão o tinha deixado fora de controle, tendo se tornado objeto de riso para os seus inimigos. Quando você vai ler alguns livros ou ler alguns artigos ou até ver alguns vídeos relacionados a alguns temas, uma das estratégias utilizadas pelos escritores, pelos editores, é colocar o que não é, o como não vamos, por exemplo, né? O que é adoração. Eu gostaria de falar primeiro para você, antes de dizer o que é adoração, o que não é adoração. Aí começa a dizer: adoração não é apenas canções, adoração não é apenas levantar as mãos, adoração. Então, às vezes quando tem alguma coisa relacionada a um tutorial ou algo parecido com isso, que é o como fazer, como não fazer, geralmente as pessoas apresentam em alguns momentos, né, a negativa para depois apresentar a afirmativa. Eu gostaria de falar com vocês hoje sobre o tema como não liderar. A gente começou aqui sobre como liderar, como ser bons líderes, a motivação dos líderes, mas eu gostaria de apresentar para vocês hoje esse tema, e nós vamos aprender com Arão como não liderar. Na realidade, o tema que eu tinha usado era como ser um líder fraco, mas eu achei muito forte. Aí eu vou colocar como não liderar, porque eu entendo que o tadinho do Arão, ele tinha uma outra função, né? Bem tadinho, ele foi chamado para ser sacerdote, então tinha toda uma função importante. Mas quando ele ocupou a posição, que era a posição de Moisés, não deu certo. Para você que não está inteirado do contexto, o Senhor chama Moisés, Moisés sobe com Josué, Josué fica em um determinado ponto, Moisés vai adiante. Quem fica tomando conta do povo, enquanto Deus estava falando com Moisés? Arão e Hur. E tem um determinado momento, Moisés ficou muito tempo na frente, lá diante do Senhor, 40 dias. E o povo chega assim para Arão e fala: olha, nós não sabemos o que aconteceu com Moisés. Vamos então
fabricar aí deuses e vamos adorá-lo e dizermos que foi ele que nos tirou do Egito. Então, não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, né? Olha o que eles dizem, o que eles estão dizendo para Arão. Versículo 1. O povo, ao ver que Moisés demorava ao descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhes disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então, Arão vai lá, pega os brincos do povo, os braceletes, tudo, vamos lá. Faz o Deus, e olha o que Arão diz, versículo 4, né? Os fundiu, transformou tudo no ídolo, que modelou uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de bezerro. Então disseram: eis aí seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Eles não conheciam a Deus verdadeiramente. Moisés conhecia esse Deus. Eles ainda estavam completamente atônitos. Eles ainda não estavam entendendo o que estava acontecendo. Arão foi seduzido pelo povo. Adão foi seduzido pelas propostas do povo, ao ponto de acreditarem: não, foi eles que nos tiraram do Egito. Não conheciam a Deus. E a primeira coisa que eu observo nesse texto é: nós não podemos ser permissivos com o pecado. Não podemos ser permissivos com o pecado. E é exatamente o que aconteceu aqui. Arão foi permissivo com o pecado. Versículo 21, olha o que diz. E perguntou a Arão, Moisés perguntou a Arão: que lhe fez esse povo para que você o levasse a tão grande pecado? Sabe o que eu percebo nessa pergunta de Moisés? Que a passividade na liderança não existe. Como assim a passividade? Olha a pergunta de Moisés para Arão: o que foi que esse povo te fez para que você o levasse a pecar? Olha a pergunta de Moisés: a culpa, Arão, é sua. O que foi que esse povo te fez de tão grave que você cometeu uma atrocidade dessa, levando-os a adorar esse bezerro? Muitas vezes, na liderança, há uma passividade tão grande com o pecado. De repente você até conhece ou imagina como líder quem é Deus, mas é levado por liderados que de repente não têm ainda maturidade. E não adianta depois achar que a culpa é do povo. A pergunta de Moisés para Arão é muito forte. O que esse povo fez para você, para que você permitisse que isso acontecesse? Ou para que você o levasse a tão grande pecado? Sabe, eu fico imaginando um pai que não tem impulso com o seu filho. Desde pequeno, ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Aí chega então na adolescência, começa a tomar tantos rumos. Imagine de repente a pergunta de Deus para você: o que foi que o teu filho te fez para que você o conduzisse por esse caminho? Imagine se Deus te perguntasse isso. O que foi que ele te fez de tão grave para que você o conduzisse a esse caminho? Porque a palavra do Senhor diz: ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e até quando ela for velha não se desviará dele. Não é isso? Sabe que a versão da NVI, como é que ela diz? Ensina a criança nos caminhos que você quer para ela, e até quando ela for velha, ela não se desviará dele. O que ele está dizendo não é só o caminho certo que vai fazer com que a criança permaneça nele por toda a sua vida. Se você ensinar aquilo que é errado, a probabilidade é que ela será conduzida por aquilo que é errado. E aí, de repente, você não tem pensado: não, mas a criança é assim mesmo, e é assim mesmo, e é assim mesmo. Vai chegar um momento em que você não vai poder controlar, e de repente Deus pode lhe perguntar: o que foi que ela te fez de tão grave para que você levasse a ela tão grande mal? Não existe passividade na liderança. Você é um agente ativo na criação dos seus filhos, como pai e como mãe. Você é um agente ativo na liderança. Se as coisas na igreja começarem a dar errado, mas é porque essa igreja... Então, eu sou o pastor da igreja. Eu sou o líder. Eu sou o líder. Deus pode perguntar para mim: o que foi que essa igreja te fez, Natan, de tão grave, para que você não é nem deixasse vir, não, para que você levasse a ela tão grande mal? Olha a pergunta, essa pergunta me chamou muita atenção enquanto eu li esse texto. Versículo 21, o que ele fez esse povo para que você o levasse a tão grande pecado? Arão é o agente ativo. Não é para que você permitisse que esse pecado viesse, não, para que você o levasse a tão grande mal. Não existe passividade na liderança. Não seja permissivo com o pecado. Liderar mal é passar a mão na cabeça do pecado. É achar: mas é assim mesmo. Mas não tem problema.
Ah, mas isso aí a gente releva, isso aí a gente... Não estou dizendo que tem que ser autoritário em tudo, mas pecado tem que ser tratado, tem que ser conversado, tem que ser dialogado. É preciso. Então você que é pai, você que é mãe, quer que os seus filhos sigam nos caminhos do Senhor, converse com eles sobre pecado. Não vamos deixar, irmãos, a cultura tomar conta de nós. Não vamos deixar com que... Porque o seu filho tem aprendido lá na escola, né? Tem aprendido na faculdade, seja lá onde ele tem estudado, ou os meios em que ele tem andado, que tudo é muito normal, tudo é muito natural. Você ouve isso aqui na igreja, mas o que é que você tem feito na sua casa? Você tem chamado o seu filho para conversar? Tem falado, meu filho, vem cá, como é que tá? Aí, hoje está tão natural a menina se apaixonar por outra menina. Hoje está tão normal o menino, de repente, começar a nutrir sentimentos por outro rapaz. Eu ainda acho que a homossexualidade relacionada ao homem ainda tem uma pressão social, mas parece que o lesbianismo está tendo uma força muito grande. Não sei se vocês têm percebido. Porque menina está mais junto, aquele negócio todo, e vai fazer maquiagem junto. Homem já não tem muito esse negócio, né? Se começar muito próximo do outro, já tem uma certa pressão, mas menina não. Elas estão ali juntas, se prendem dentro do banheiro. Não, elas estão se maquiando, estão fazendo não sei o que lá, e você, de repente, não tem visto coisas graves que têm acontecido. E não tem sentado para conversar com seus filhos. Vem, o que está acontecendo com você? Vamos conversar. E poder orar, e poder ser um agente ativo na criação dos seus filhos, porque se ele se perder, Deus vai cobrar de você, e não vai dizer por que você permitiu que isso acontecesse, vai dizer o que foi que ele te fez para que você o levasse a tão grande pecado, para que você o levasse a tão grande mal. Você é responsável. Eu estou falando aqui de liderança familiar porque é um contexto geral, mas isso pode ser no pequeno grupo, isso pode ser na sua empresa, isso serve para mim como pastor e líder dessa igreja. Isso serve para mim como pai e como marido. Isso serve para qualquer aspecto de liderança. Como não liderar? Nós não devemos dar desculpas. Se você quer ser um mau líder, dê desculpas. Mas é porque aquilo, não deu para me fazer isso. Cheguei atrasado por causa disso. Olha o que foi que a resposta de Arão à pergunta de Moisés. O que foi que esse povo te fez para que você o levasse a tão grande pecado? Versículo 22. Não te enfureças, meu Senhor. Tu bem sabes como esse povo é propenso para o mal. Já deu desculpa. Tu sabe como é que é esse povo? O povo é difícil. Né? Ele deveria falar, pois é, eu errei. Ou então não ter errado, né? Você quer liderar bem? Não dê desculpas, assuma as responsabilidades. Porque o que Arão está nos mostrando aqui é um exemplo de como não fazer. Quando eu estava para vir para cá, aconteceu, agora já, eu vim de stand-by, meu irmão conseguiu para mim. Ele tem algumas cortesias, e ele conseguiu 2 cortesias, uma para mim e para a Anne. Só que para a gente viajar precisa ter vaga no avião, né? Então, quando eu fui sair de Aracaju, o rapaz falou assim, olha, Recife está lotado. Para vocês entrarem, precisa 5 pessoas faltarem. Aí eu falei, ai meu pai. Aí eu cheguei para a Anne e falei, amor, é o seguinte, é assim, assim, assim. Ela falou, não, então vamos ficar. Aqui a gente tem guarida, aqui a gente tem a casa da minha mãe e tudo. Eu falei, não, então você fica, eu vou. Eu dei a palavra que domingo eu estaria lá, eu vou fazer de tudo para isso. Não, mas a gente está aqui no aeroporto. Eu falei, não, mas eu vou, você fica aqui com sua mãe, e aí depois a gente remarca a passagem, depois você vem. Porque eu quero zelar pela minha palavra. E se eu não conseguir chegar lá no domingo à noite, como eu falei que eu estaria, mas eu vou fazer todo o possível para que isso aconteça. Ela falou, não, então tá bom. Então a gente se organizou lá, ela falou, não, então eu vou com você, porque depois se ela viesse com a Isabela sozinha e acontecesse a mesma coisa, ia ficar ruim para ela ficar pingando. Então, qual era a nossa organização? Se eu chegar em Recife e a gente não entrar, a gente vai para um hotel, a gente se organiza e tudo, vê a próxima passagem, mas vamos fazer o possível para que pelo menos domingo à noite a gente esteja lá. Então assim foi. Pela graça de Deus, chegamos em Recife, deu a nossa vaga. O que tinha acontecido? Tinha cancelado um voo, e aí esse voo que estava tranquilo, algumas horas antes do nosso voo estava tranquilo, só que já naquela manhã, no sábado pela manhã, um voo havia sido cancelado,
E os passageiros do voo que foi cancelado foram todos levados para esse avião em que nós viríamos. E ainda teve o concurso hoje, né? Eu imagino que muita gente estava vindo do Nordeste para cá por conta desse concurso. Mas chegou lá no limitezinho, deu a nossa vaga, deu tudo certo. Graças a Deus a gente conseguiu estar aqui. Outras pessoas precisaram faltar para que a gente pudesse entrar. Mas tudo deu certo e nós viemos, porque eu tinha um zelo pela minha palavra. Era muito fácil eu chegar lá e ligar, irmão Kleber, avisa para a igreja aí que não vai dar, porque, essas coisas assim mesmo, né? Lá em Aracaju, tranquilo, mais um dia de praia, mas os irmãos têm que entender, né? Fazer o quê, né? Eu vou ficar lá zanzando pro Recife, eu poderia dar uma desculpa, meu irmão, não deu certo. Aqui, né? Mas eu nem me esforcei. Eu falei, não, eu vou até as últimas consequências. Se não der, é porque Deus não quis, mas eu vou fazer a minha parte. Como líder, eu tenho responsabilidade com a igreja. 30 dias de férias, os 30 dias finalizaram hoje. Então eu tinha que estar aqui. Finalizaram ontem, aliás. Então eu tinha que estar aqui ontem. E ia fazer o possível para que isso acontecesse. Agora é tão engraçado quando a gente chega para algum irmão, mas irmão, porque, né, pastor? A criança dormiu. Por que o irmão não veio? É porque o bebê dormiu. Eu sei, eu estou sentindo na pele com a Isabela. Eu sei o que é isso. Antigamente eu não entendia. Hoje eu sinto na pele. Poxa, amor, a Isabela dormiu. A gente sabe, ixi, a criança grita, pinota, abusa. Quando ela dorme para você acordar. Hoje eu sei. Hoje eu entendo um pouquinho mais. Não plenamente, né? Mas eu entendo um pouquinho mais do que eu entendia antes. Quando chegava, mas por quê? É porque o bebê dormiu, pastor. Eu olhava assim, mas pô, não acorda não? É um sono eterno? Não dá para acordar e trazer? Hoje eu entendo um pouco mais da dificuldade, porque a criança, quando está querendo dormir, abusa, aquele negócio. Quando dorme, às vezes é um alívio. A Isabela mesmo, eu estava falando, mas essa menina, chega na hora do almoço, aí é um abuso, o negócio dorme, aí dorme 2 horas e meia de tempo. Quando acorda, cantando, e brinca para cá, brinca para lá. Eu falo, rapaz, as crianças têm que dormir mesmo, né, para elas ficar com temperamento relax. Acorda bem, bota no chão, tá feliz, bota no colo, tá alegre, bota no sofá, tá feliz, e vai cantando, e puxa uma coisa, e puxa outra. Agora, quando começa a dar o sono, é uma agonia, né? Nada está satisfeito, tudo é abuso, e peito não resolve, nada resolve. E aí quando dorme é uma paz. Hoje eu entendo, entendeu? Hoje eu entendo um pouco mais. Mas quando eu tenho um compromisso, os irmãos sabem disso. Às vezes, coitadinha da Isabela, bichinha, às vezes vai pendurada, vai dormindo, mas a gente tem um compromisso, a gente tem uma responsabilidade. Há algumas coisas que dá para entender, mas tem gente que só vive dando desculpa. Tem pessoas que quando ela fala que não der, eu acredito. Quando a pessoa fala assim, pastor, não deu. Eu falo, eu não fico falando isso, né? Mas quando eu penso no meu coração, se fulano está falando que não deu, é porque eu sei que não deu. Porque ela faz da tripa o coração para estar quando... Agora tem gente que todo dia desculpa. Não deu porque choveu. Não deu porque... Pastor, nem sei porque não deu. Mas eu só sei que não deu. Não deu porque fulano dormiu. Não deu porque aconteceu isso. Não deu porque aconteceu aquilo outro. Desculpa, 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 desculpa. Isso é como você não deve liderar. Não dê desculpa. Porque menos cargos ou menos responsabilidades vai ser colocado na sua mão. Porque a gente quer contar com pessoas que assumam e falam, eu vou fazer. E glória a Deus. Moisés poderia dar desculpa, falar assim, olha, eu fui o primeiro a falar para o Senhor que eu não queria ir. Então esse povo pecou, sabe de uma coisa? Estou lavando as minhas mãos. Moisés agiu como líder. E se você for ler aqui para frente, os irmãos que estão lendo aí já passaram dessa fase, né? Já estamos em Levítico. Mas o negócio aqui é coisa pesada. Mas como nós não devemos fazer? Dar desculpas. Não dê desculpas, né? Resolva os problemas. Terceira coisa que eu aprendo aqui, como não liderar, jogar a responsabilidade para o outro, que foi exatamente o que Arão fez, versículo 23. Eles me disseram, faça para nós deuses que nos conduzam, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Então ele lhes disse, quem tiver enfeites de ouro, traga-os para mim. O povo trouxe-me o ouro e eu joguei no fogo e surgiu esse bezerro. Olha, Moisés, é o seguinte, a culpa não é minha, a culpa é do povo. Por que foi que aconteceu isso? Rapaz, o povo, você sabe como é que é, né? Fulano é isso, mas eu falei, é o povo. Aí o líder olha assim pro outro, a culpa é do povo, a culpa é do povo. O que a gente vai fazer com esse povo, hein? Já pensou? Ele acha que ele não tem responsabilidade nenhuma com o problema. Ele acha que ele não tinha que resolver nada, a culpa é do povo. Pois é, o que a gente faz com esse povo aqui?
Eu não tenho responsabilidade nenhuma. Aí Deus chega assim e fala, o seu filho tá assim, pois é, meu Deus, o que a gente faz com esse menino? Aí Deus olha assim, o que eu faço com você, né? Como pai, como mãe, que deveria agir, não tem feito o que deveria fazer. É muito fácil terceirizar a responsabilidade. É muito fácil, a culpa é sempre do povo, a culpa é sempre dos outros, né? O governo assume, a culpa é sempre do governo anterior, a culpa é do governo que vai assumir. Não, a culpa é do líder que passou. Pastor Natan, por que a igreja está assim? É porque foram os pastores que passaram por aqui. É muito fácil ficar jogando a culpa para os outros e não assumir as minhas responsabilidades. E não assumir aquilo que não, sou eu, a culpa foi minha. Sou eu que tô. Quem é que é o pastor? Sou eu, a responsabilidade é minha. Eu não sei o que aconteceu com esse menino. É a avó que estraga. Eu já falei, é a avó. A responsabilidade é a avó. A mãe não faz nada, o pai não faz. A avó vai para casa do avô, estragou. E o pai e a mãe não tomam postura nenhuma. Eu não sei o que a gente faz. Aí gosto só de ficar jogando a culpa para os outros. Vamos assumir nossas responsabilidades como líder e ser bons líderes. Eu estou falando isso, a gente está se preparando, irmãos, porque a gente quer pequenos grupos, 3 pequenos grupos esse ano, no mínimo, né? Um em cada bairro. A gente quer as coisas funcionando. Aí eu, como pastor, chego, meu irmão, o que aconteceu aqui? Pastor, eu errei como líder. Por que o seu... é porque o irmão que eu tinha falado para fazer isso, ele não fez. Sim, eu quero saber, você como líder, qual a sua responsabilidade nisso? Eu estou falando com você. E aí? A gente está aqui se preparando para passos maiores. Pastor, vá lá falar, que eu já falei e não resolvo nada. Eu estou falando com você. O Moisés teve que resolver um problema que Arão não conseguiu. Por quê? Porque Arão não soube liderar. Porque bons líderes resolvem os problemas. Bons líderes não dão desculpas. Bons líderes não são permissivos com o pecado, achando que há passividade. Não. Não há passividade na liderança. Não jogue a responsabilidade para outros. E quarto, se você quer ser um mau líder, se você quer liderar mal, minta para se safar. Olha o que Arão fala. Eu acho engraçado o que Arão diz. A gente, quando vai fazendo essa leitura de maneira mais tranquila, né? Eu estava lá de férias, eu ia fazendo as leituras pausadas, sublinhava. Versículo 24. Arão dizendo para Moisés: então eu lhes disse, quem tiver enfeites de ouro, traga-os para mim. O povo trouxe-me o ouro, eu joguei no fogo e surgiu esse bezerro. Isso é uma mentira deslavada. Eu fiquei pensando, mas será que Arão estava mentindo ou será que isso podia acontecer? Obra de magia, né? Sabe? Tudo pode acontecer, né? Será que de fato foi assim? Pegou o enfeite do povo, tudo lá, jogou e surgiu esse bezerro. Arão dizendo para Moisés: mentiroso. Olha o que diz o versículo 4, capítulo 32. A gente leu agorinha. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Assim, a gente jogou, surgiu esse bezerro aí. Surgiu esse negócio aí. Eu olhei assim, eu lendo isso aqui, né? Aí quando eu vim pro versículo 4, eu fico imaginando a cena, as coisas acontecendo. Se eu estivesse olhando assim, dava vontade de rir da cara de Arão, mas mentira, mais de lavada. Já viu para criança, quando você chega assim, quem foi que fez isso aqui? Foi o bicho. Não sei, apareceu aí. Quem foi que pintou essa parede? Eu não sei. A mão toda suja de tinta. Não sei quem foi que pintou, não, essa parede. Arão dizendo para Moisés, a gente pegou as coisas, jogou e surgiu esse bezerro de ouro. Quer ser um mau líder? Minta para se safar. Irmãos, é a gente assumir responsabilidades. Errei. Será que seria bonito Arão chegar para Moisés? É o seguinte, rapaz, você deixou um fardo pesado para mim, isso não é para mim não. O que foi que Deus tinha para mim? Não, Deus tinha me falado que eu ia ser sacerdote. Pois é, eu acho que isso aí dá, mas esse negócio de liderar aqui no teu lugar não dá certo não. Olha, eu fui fraco, o povo me levou a pecar, eu fui mesmo, a culpa foi minha, foi eu que errei, se eu tivesse dito não, o povo não tinha ido. Mas me coloca em outro lugar que essa experiência deu errado. Estava sendo sincero, estava sendo verdadeiro, não estava mentindo.
A culpa é minha, qual é a punição que a gente tem que ter aí? Qual foi o problema? Pronto, assumiu a responsabilidade, assumiu os erros, ok. Agora ficar dando desculpa, ficar jogando a culpa para terceiro, ficar achando que tem como ser permissivo, ou dizer, não, mas assim, assim, eles escolheram, né, o que eu posso fazer? A culpa é sua, como líder. Então, eu queria deixar esses 4 pontos elencados para a gente não fazer. Não seja permissivo com o pecado, não dê desculpas, não jogue a responsabilidade para outros e não minta para tirar o seu corpinho de banda. Seja verdadeiro, seja honesto. Olha, Moisés, é o seguinte, o povo trouxe, a gente esculpiu isso aí, a gente mesmo esculpiu direitinho para sair esse bezerro aí e erramos. Não deveríamos ter feito isso. Eu não deveria ter feito isso como líder. Errei. Me perdoe. O que Deus vai fazer comigo agora, meu Pai? Então, seja honesto. Eu não estou jogando direta para ninguém aqui, não. Mas seja honesto na criação dos seus filhos. Eu tenho orado muito, Senhor, me dê graça. Me dê graça com a minha filha Isabela. Me dê graça para que eu consiga criá-la de uma maneira que glorifique o Senhor, que agrade o Senhor. Eu não quero chegar lá na frente e ficar dando desculpa para Deus ou para as pessoas. Mas é fazer o que? A escola era assim, a cultura é assim, foi o que ela escolheu, foi o que ela quis. Eu quero ser um bom pai, eu quero me esmerar, dar o meu melhor. Se for preciso perder noite de sono para ensinar a Bíblia para minha filha, eu perco noite de sono. Se for preciso, sabe, saber que eu dei o meu máximo. Igual sair de Aracaju, fui para Recife. Não, se eu ficar, eu fico, mas eu vou dar o meu máximo, porque eu tenho responsabilidades com a igreja. Você tem responsabilidade com seu filho. É muito fácil deixar ele fazer o que quiser, ouvir o que quiser, assistir o que quiser no YouTube. Aí quando ele chega na adolescência, na juventude, se desvia do caminho do Senhor, vai para o caminho tortuoso e você falar, né, fazer o quê, pastor? A gente não pode ser autoritário, eles escolhem o que eles querem fazer. Isso é desencargo de consciência. Você sabe que você errou lá atrás. Existem casos específicos. Claro que existem. Claro que existem. Você pode criar muito bem o seu filho e lá na frente se desviar. Não estou dizendo que são casos gerais. Mas eu estou falando para que você tenha uma consciência limpa diante de Deus. Dê o seu melhor. Aproveite quando ele está pequenininho. Dê o seu melhor. Dê o seu melhor para que chegue lá na frente e você possa, de fato, fazer uma análise. Não no discurso que você fala para as pessoas, mas você mesmo olhar lá atrás e falar, poxa, eu me esforcei, eu orei, eu jejuei, eu sentei com meu filho, a gente fazia culto doméstico, a gente lia a Bíblia junto, a gente fez, se ele escolheu esse caminho. Né? E ainda fazer uma avaliação. Senhor, onde foi que eu deixei passar? Me perdoe, continue orando pelo seu filho e tudo, mas não deixe a peteca cair. O que eu estou falando é ser permissivo demais e chegar lá na frente e ficar usando esse discursinho de Arão, jogando a culpa para o outro, jogando a culpa para a cultura, jogando a culpa para a escola, jogando a culpa para todo mundo, mas menos para você. Seja um líder de verdade. Não minta, seja verdadeiro, seja honesto, assuma a sua responsabilidade. E eu tenho certeza que você vai sentir paz de espírito. O Espírito Santo de Deus vai te dar graça e vai te conduzir em bom êxito. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos finalizar.